Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar e hoje eu converso com alguém que é considerado um verdadeiro herói no meio hípico, é campeão sul-americano individual e de equipe, 5 vezes campeão brasileiro na categoria Senior Top e tem mais de 90 medalhas de ouro em grandes prêmios. Eu converso hoje com o cavaleiro olímpico do hipismo de salto José Roberto Reinoso Fernandes Filho, logo após o comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Zé Roberto Reinoso. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, e você? Pô, obrigado, cara. Obrigado por você ter podido estar aqui com a gente e contar a tua história, cara. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Bora! Zé, caindo logo, né, no principal aqui que importa, contando a tua história, que eu acho que é isso que mais encanta essa nova fase, né, do Pode Cobrar Talks. A gente sai um pouco daquele meio corporativo e expande os horizontes, expande a conversa. Você que é um gigante do hipismo brasileiro, né, um grande representante do nosso país, mas nem sempre foi assim. O Zé menino, o Zé garoto, né, como é que ele descobriu o hipismo? Como é que você chegou aqui? Qual a tua história? Bom, eu venho de uma família de cavaleiro. Meu Sim, pai já era cavaleiro, já trabalhava com isso. Meu avô, meus tios avós também gostavam muito de cavalo, incentivaram meu pai a montar. E meu avô, por parte de mãe, também tinha envolvimento com cavalo. Então, sim. era uma coisa que a família, de um modo geral, estava toda envolvida no cavalo. Então, a gente nasceu dentro dos cavalos, dentro da hípica, conhecendo ali um pouco o esporte sempre desde o início. E o cavalo realmente é uma coisa cativante. Eu acho que é um bicho que chama atenção e muitas pessoas, quando chegam, ficam com aquela sensação: posso tocar? Como é que não é? Então, é uma coisa, eu acho que é um bicho que chama bastante a atenção do público, assim, de um modo geral. E eu, como Sim. nasci lá dentro, acabei vendo meu pai montar, comecei a montar. Como todos ali, por um momento ali, tive um tombo num cavalo, outro tive um pouco de receio. Naquele momento falei: não quero mais saber de cavalo, vou jogar futebol. Meu pai ficava para morrer: como assim? Meu filho não vai montar? E aí foi passando. Tive um rapaz que trabalhava junto com meu pai, o Nelson Paraguai, foi um grande incentivador de eu voltar a montar. Ele me fazia várias brincadeiras e vinha e falava que eu tinha que voltar a montar, e acabou que um dia ele me convenceu, eu voltei a montar, e dali em diante eu não parei mais. Então comecei a montar com 5 anos, com 6 ali mais ou menos, 7 foi o momento que eu parei, e depois com 8, 9 anos eu voltei e dali em diante nunca mais parei. Sim. E o teu pai, para quem não sabe, é o famoso alfinete. Quem foi alfinete na história do hipismo do Brasil? Meu pai foi um cavaleiro, conhecido como um dos melhores cavaleiros que o Brasil já teve, pela parte de técnica, de conhecimento do cavalo, de era um horsemanship, assim, que as pessoas costumam dizer, né? Então, é um cara que conhecia muito do cavalo, conhecia muito do dia a dia, do trabalho. Então, era uma coisa que chamava atenção ali. Meu pai foi cavaleiro pan-americano, meu pai morou na Europa durante muito tempo ali competindo. Depois aqui no Brasil também foi inúmeras vezes campeão brasileiro, inúmeros campeonatos aí, grande prêmios. Então, foi um bom cavaleiro bem renomado aí no esporte. E o que a família Reinoso significa para o hipismo em São Paulo? Para a estrutura de hipismo que nós temos em São Paulo? Família Reinoso, na verdade, eu acho que vem muito dessa parte aí do meu pai e do meu tio-avô. Foram os dois incentivadores e tudo. Eu tinha um primo meu que montava também, infelizmente teve um acidente de carro, faleceu cedo, mas era um bom cavaleiro também da família. Eu e minha irmã montamos. Meus filhos montam por hobby, não montam profissionalmente.
Minha irmã monta, minhas sobrinhas montam. Então, família desde a época do meu pai ali, com meu primo, comigo e com todos aí, a gente sempre deu sequência aí no esporte e tô nele até hoje. E os clubes que nós temos hoje aqui, principalmente na capital? Eu trabalho no Clube Hípico de Santo Amaro, Sim, né? Um clube que fica ali na Vila Cruzeiro. A gente tem 2 grandes clubes em São Paulo, né? Que é a Hípica Paulista e a Hípica Santo Amaro. Um é no Brooklyn, um é em Santo Amaro, como o próprio nome diz aí. São 2 clubes maravilhosos. Muitas vezes as pessoas se perguntam: os eventos lá, quando tem evento, pode assistir? Pode, tem, exceto algum outro evento, às vezes, que é mais fechado. Mas normalmente é um evento aberto ao público, onde as pessoas podem estar indo assistir e acompanhando um pouco mais de perto esse esporte. no início, né, você, jovem cavaleiro, praticando ou querendo se profissionalizar, como é que é a rotina de treino? Eu, como falei, comecei a montar cedo. Sim, Me mostrei interessado ali com uns 15, 16 anos, eu já comecei a trabalhar um pouco com isso. Comecei na época ali, estudava na parte da manhã e à tarde ia montar. Meu pai sempre falava: filho, eu quero que você faça faculdade, quero que você siga um pouco, não quero muito essa obrigação no esporte nem nada, isso é uma coisa que, se for acontecer, vai ser lá para frente. Trabalhei com 16, 17, 18, 19, 20. Com 22 anos, infelizmente, meu pai faleceu. sim, E sim. nessa época que ele faleceu, eu já montava ali, já estava trabalhando, ele tinha alguns alunos, e com isso aí acabou que eu comecei a seguir mais séria a carreira, porque naquele momento acabei me transformando rimo de família ali e tudo, então acabei começando a trabalhar realmente duro ali e tô até hoje. A gente vê, né, percebe que em todas as modalidades de esporte, futebol ou atletismo, a gente tem cada vez mais um grau de ciência aplicada, né? A gente tem tecnologias hoje que produzem atletas melhores. É, você vê essa diferença de quando você começou, tinha uma coisa do atleta mais raiz para hoje, a gente tem uma diferença entre a performance do cavaleiro atual e a performance do cavaleiro anterior? Eu acho assim, hoje em dia, eu vim de uma família que já mexia com cavalo, então a Sim, gente acordava em casa, a conversa era sobre cavalo, cavalo. era então uma rotina que já virou uma coisa natural dentro de casa, igual se você às vezes as pessoas têm pais advogados, empresários ou qualquer outra profissão também, acaba que dentro de casa começa a ter O esse tipo de assunto conversa, o assunto passa a ser esse, né. A gente em casa falava de cavalo. Não que hoje em dia também não tenha pessoas ali que estão trabalhando, que começaram a montar, que não tinham nada a ver com a família de cavalo, e a pessoa se interessou e começou e foi atrás e está aprendendo e está trabalhando. Então é um meio que tem um pouco de abertura também para isso. Não tem uma faculdade que você tenha que ter feito nem nada. Tem que ter vontade, força de vontade mesmo e correr atrás de um sonho, né? e persistência, E né? persistência, sem Persistência dúvida. que eu não tive, para quem não sabe, o Zé é meu instrutor, aliás, ele tentou várias vezes, Ele marcava e não eu aparecia. marcava, não aparecia, mas aí também foram 2 tombos que me Mas deixaram ainda tem, assustado. mas não foram comigo, hein? Não, não foram não, foram sozinhos mesmo, consegui essa proeza. Aí fiquei com medo, né. A gente É. vai ficando mais velho, vai ficando encagaçado, não não quis arriscar. Falando um pouquinho do esporte, Zé, cara, o hipismo, né, o cavalo no Brasil, ele é muito forte, ele movimenta muita grana, né. A gente tem alguns dados aqui, talvez estejam um pouco desatualizados, mas ele chega a movimentar quase 20 bilhões de reais por ano. Ele é responsável por quase 4 milhões de postos de trabalho diretos ou indiretos dentro do contexto do cavalo. O Brasil hoje ele tem um plantel de praticamente 5 milhões de cabeças, né, de animais, e ele já ocupa o terceiro lugar no ranking mundial em tamanho de plantel, dada a representatividade do esporte no país. 70%, né, dessas modalidades aí de competição são de salto, hipismo de salto.
ainda assim, né, com toda essa magnitude desses números, o hipismo ele é considerado um esporte de elite. Como é que você vê hoje, né, a facilidade de abertura de portas para novos atletas, considerando os altos custos, né, do esporte? É um esporte que, quando a gente começa a falar dele, realmente é um esporte que requer um pouquinho de recursos e tudo, mas no início dele, quando você vai fazer uma aula numa escola de equitação, que tem inúmeras escolas de equitações hoje em São Paulo, Inclusive nos clubes. inclusive nos clubes tem, é, nos outros estados também, todos eles têm também, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, entre outros também, mas esses são os maiores, onde tem as maiores competições aqui no Brasil. E no início, quando você começa o esporte, é mais ou menos como se você se matricular ali para fazer uma natação. Se você for por alguns dias, às vezes eu não sei exatamente quanto é o custo de uma natação hoje, e também não sei te dizer hoje quanto é o custo da escola, mas não é uma coisa tão Como você ter o seu próprio animal. tão longe. Né? Agora, a partir do momento que você vai ter o seu próprio animal, que você vai começar a fazer um pouquinho de carreira e querer fazer um pouquinho das categorias de base, né? Que é as categorias de base que a gente fala, o topo da pirâmide, né? Que começa no mini-mirim, aí tem o pré-mirim, aí tem o mirim, pré-júnior, júnior, young rider, e aí você se torna sênior. Sim. E se você não consegue acompanhar essas categorias da pirâmide, você tem categorias pela base ali que você pode seguir. Então você tem os jovens cavaleiros, depois que você passa de uma idade maior, você passa a ser proprietário, então você salta como amador, e aí você também pode seguir no esporte como um hobby aí, sem problema algum. Sim. E é um esporte democrático? Ou existe algum biotipo específico, idade mínima, máxima? O ideal é começar cedo. Quanto ao biotipo, muito vai do ponto de equilíbrio, né? É um esporte de muito equilíbrio e muito sentimento. Então, eu mesmo não sou dos menores, sou um cavaleiro considerado grande, mas muitas pessoas falam que eu, em cima do cavalo, sou mais leve do que muitas pessoas É verdade. mais leves do que eu. É verdade. Então, é uma coisa... não tem muito uma lógica. Sim. Até muitas vezes, quando eu ganho, uns falam, pô, o Zé ganhou, tal, não sei o quê. Aí, quando perde, eu ganho do gordinho, não sei o quê. Tem uma brincadeira ali, alguma coisa assim, né? Mas... é uma coisa que, para mim, isso aí pouco me incomoda, é uma coisa que eu levo bem com a minha carreira aí, eu acho que os resultados falam mais do que qualquer Sim, outra sem coisa. dúvida. Então, é um esporte que permite um número muito grande e uma longevidade no esporte muito grande, né? Sim. A gente pega aí, tem pessoas aí, hoje em dia você vai em concurso, tem pessoas que têm 70 anos que estão saltando ainda, então... lógico, na categoria amador já e tudo, como um hobby, mas tem gente praticando o esporte, é um esporte que dá para ir longe, né? Sim, com certeza. E enquanto a gente está falando aqui, você está vendo algumas imagens dos últimos percursos do Sul-Americano que o Zé gentilmente cedeu para a gente mostrar para vocês como é realmente a competição em si, para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar. E aí, Zé, eu estava me lembrando aqui, você estava falando, que a gente estava falando de biotipo, você falou, puta, eu sou considerado um cavaleiro grande, mas eu tenho uma leveza, né, saltando. Isso tanto é verdade que hoje, eu ainda tenho de memória, uma das coisas que mais me impressionou foi sem ser esse, foi no penúltimo indoor que a gente teve lá na Sociedade Hípica aqui, paulista, em que você novamente, né, conseguiu saltar mais de 1,80 m, né, com o animal. Eu não lembro qual foi o teu recorde, mas acho que foi quase 1,90 m, não foi, saltando? Foi, acho que foi 1,86 m que a gente passou lá. 1,86 m. Era uma prova de 4 barras, foi bem emocionante essa prova, saltei eu e meu primo, a gente empatou em primeiro lugar lá. Sim. Foi bem gratificante mesmo. Um cavalo que eu conheci ele naquele dia. Me falaram, pode ir nesse cavalo aqui? Eu falei, posso. Mas você já montou ele? Não. Vou montar aqui, vamos tentar. E naquele dia foi que eu fui apresentado para ele.
E a gente fez uma Mas conexão isso é super verdade boa. mesmo? Porque eu já tinha ouvido falar disso de Olimpíadas, por exemplo. Ah, o cavaleiro conheceu o cavalo ali na hora para Não é o saltar. ideal. O ideal é você ter um conjunto com o cavalo, né? Sim, Mas mas como era uma acontece. prova dessa aí, numa Olimpíada não, porque numa Olimpíada você tem que fazer o índice, você tem que Sim, estar pré-qualificado para poder ir e tudo, então você não acaba pegando direto ali e fazendo. Mas às vezes em algumas provas mais secundárias, às vezes acontece da pessoa estar ali na hora e falar, pô, você salta meu cavalo? Salto. Daqui eu faço, participo com ele da prova sim, para você sem problema. sim. Eu vou tentar resgatar essas imagens para a gente mostrar aqui também Vamos. essa prova que a gente está comentando do indoor. E aí, novamente, tipo assim, por que o meu espanto naquele dia? Cara, 1,86 m, eu não sou referência porque eu sou baixo, tenho estatura baixa. Mas assim, 1,86 m, você saltar com um animal de quê? 600 quilos? É, 500 quilos, 600 quilos, é. né? Mais o cavaleiro. Cara, é uma parede que o animal e o cavaleiro sobem, né? Então, assim, se eu conseguir resgatar essas imagens, a gente vai ver aqui, vocês vão entender daquilo que eu estou falando. É um esporte que diferencia homens e mulheres É um dos poucos esportes que homens e mulheres competem em igualdade, juntos, na mesma juntos, prova. na mesma prova, então não tem. Existem alguns campeonatos para mulher, Sim. mas no grande circuito nacional compete de igual para igual. Falando de força, que eu acho que é o que principal diferencia homens e mulheres, não precisa ter braço para segurar o animal. Não necessariamente, vai um pouco de cada cavalo ali. Você também, conforme vai trabalhando, você tem algumas formas de trabalhar, de controle, tudo que você vai trabalhando, vai aperfeiçoando esse controle. E seja ela mulher, seja um homem, você vai conseguindo ter um diálogo ali junto com o teu cavalo e acaba sendo uma coisa só, uma sintonia só, né? E para quem nunca viu uma prova, né, como funciona, né? Quais são as regras? De forma geral, eu sei que tem várias formas diferentes de medir tempo, de Uma prova medir básica, que a gente chama, é pontos. uma prova de desempate, Tá, né? Uma prova de desempate é uma prova que tem um armador, que ele desenha um percurso num papel, tá. ele bota as medidas. O armador, quando arma um percurso, eu brinco muito que eu falo com ele arma para tentar fazer a gente derrubar. Uhum, A gente tem que se superar e conseguir passar sem derrubar. Cada vez que a vara cai, ela conta 4 pontos. tá. Se a vara que caiu for a vara de baixo, que não alterou a altura, se você tocou e às vezes a vara de baixo que caiu, ela não conta como falta. Então é um esporte que você tem que tentar fazer 0 pontos e dentro de um tempo limite também que ele mede com a bicicleta ali. Normalmente é uma velocidade entre 350, pode ir até 400 por minuto. Então a velocidade vai começando a dificultar um pouquinho. Quando você tem um tempo um pouco mais apertado, você tem que cumprir aquele percurso num tempo menor. Então você não tem muito tempo para pensar o que você vai fazer. Você já tem que tentar fazer ele de uma forma uniforme, o teu percurso, né? Sim, E aí depois, se você faz 0 pontos, você volta para um percurso reduzido, que aí ganha quem tiver o menor tempo com o menor número de faltas. sim. E tem diferença? Areia, grama? Tem provas na areia, tem provas na grama. Hoje em dia a gente tem um piso de areia que é com poliéster e tudo, que é uma tecnologia muito, muito avançada, que independente de sol, chuva, o que for, o piso ele tem uma boa drenagem e tudo, então isso ajuda bastante. Eu particularmente gosto muito da prova da grama, acho bonita, mas ela fica um pouco surrada ali às vezes, e dependendo o tempo como tiver, se estiver chovendo, tudo, às vezes ela fica escorregadia, como um jogo de futebol. Você olha um jogo de futebol Sim. quando está chovendo, a bola espirra de um E jeito vai. totalmente diferente. O cavalo também na grama às vezes pode escorregar também dessa forma aí. Então você. Mas hoje, assim, se você me perguntar o que eu prefiro a prova na areia, Sim, porque ela dá uma igualdade de condição para todo mundo, da mesma forma, né? Tanto é que hoje em dia os campeonatos sul-americanos, pan-americanos, Olimpíada e Mundial, eles hoje são obrigatórios em piso de areia. de areia. É, tem uns equipamentos, você vê principalmente os alunos, né, os cavaleiros novos, eles usam os equipamentos de proteção individual. Colete, né, usam o capacete.
Mas os cavaleiros profissionais, como você, abrem mão, por exemplo, vão falar do colete de proteção. Eu, particularmente, hoje eu tenho usado. Tem usado? Eu tenho usado, tem um colete da Free Jump que eu uso. Sim, sim. É um colete que se você em alguma situação cair, ele infla e te protege um pouco de algumas lesões. Ele já tem a tecnologia de Já tem a inflar e tecnologia. proteger. Você, quando monta, você amarra ele ali Qual na a marca, sela. Zé? O que eu uso é da Free Jump. Free Jump. É. Sim, sim. Hoje eu tenho a Free Jump, eu tenho a Casque, que é de capacete. Sim. Um capacete muito bom, super recomendável. De roupa de treino, eu uso a Equiline. Sim, Então sim. também são Também é excelente, né? muito Referência. boas, muito boas marcas. E bota, eu uso a do Cadu. Cadu de Lacerda. Cadu de Lacerda. Eu cheguei a fazer minhas botas, mas também não, É. não tô usando mais. Ficou de enfeite em casa. É uma sacanagem ficar falando. Não, mas isso é importante. Assim, falando das minhas 2 quedas, que realmente influenciaram a minha decisão de pegar leve ou de nem pegar no cavalo. Tô com vergonha porque, imagina, eu tô falando com o meu professor aqui, né? Que eu tô cabulando as aulas. Não é uma questão de si, né? Que a gente sempre fala, falando em relação à queda, mas é quando você vai cair no Na cavalo. verdade, é um esporte, todo mundo fala, é um esporte perigoso. Eu não avalio ele como um esporte perigoso. Eu acho que é um esporte onde você tem que conhecer um pouquinho da área. Muitas vezes as pessoas falam para mim, o hipismo é super perigoso. Eu, particularmente, acho o ciclismo mais perigoso do que o hipismo. Porque se você vê quantas vezes a pessoa cai, e às vezes você está numa competição ali que vem um pelotão, a pessoa cai na frente, vem todo aquele pelotão atrás. Então é complicado também dizer que o ciclismo é perigoso, é complicado dizer que o outro é. No futebol a pessoa pode ter uma torção, no outro pode ter outra coisa. Então a gente não está aqui para falar mal de esporte nenhum, muito Sim, pelo contrário, estamos sim. aqui para falar que eu acho que o esporte, existem alguns acidentes? Existem, mas você fazendo as coisas devidamente, acaba que não. O problema que eu vejo muito é quando alguns, por exemplo, até o próprio seu caso, Sim, foi lá sozinho, quis fazer uma coisa que não estava preparado para fazer, é isso. né? Uma coisa é você sair numa fazenda, com um cavalo de fazenda, que você já está acostumado, aquele cavalinho que passeia ali. Esses cavalos nossos, quando a gente fala de competição e tudo, Mais eles nervosos, têm uma né? vida, um cuidado muito importante, né? Sim. Então esses cavalos, eles são os atletas também, né? Eles Sim. são fortes, eles estão trabalhados para isso, para resistência, para fôlego, para salto, para isso, para aquilo. Então ele tem bastante diversidade ali, né, no movimento dele. Às vezes um comando que você peça para um cavalo que não está pronto para uma pessoa montar, por isso que a gente fala, cavaleiro novo, cavalo velho. Cavaleiro Não tem. velho, cavalo novo. Essa é uma máxima que não poderia faltar aqui. Isso aí é a maior verdade do mundo. E foi aí que eu errei, eu considero. Porque realmente eu tava cavaleiro novo, cavaleiro bem novo, e eu resolvi, por amor, né, paixão por Esse um é o maior animal, pegar um problema. novo. O maior problema é exatamente esse. Como eu falei desde o início aqui, o cavalo é uma coisa cativante. Você olha aquele cavalo, você se entusiasma. É esse que eu quero. Eu posso ter ele. Eu posso, Sim, talvez, ter ele com um profissional montando e tudo, mas ele não é o ideal para você iniciar. Então, por isso que a gente fala, os cavalos de iniciante são importantes, todos eles têm a sua importância. Às vezes o meu cavalo que eu salto o Grande Prêmio, ele tem a mesma importância que o cavalo de uma pessoa que salta 1 metro para ela. Então, porque aquele 1 metro para ela é a dificuldade dela, é o início da carreira dela. Então, esse cavalo também requer a sua atenção e tem seu valor ali, né, dentro do que ele presta pra gente, né? sim. E aliás, falando de cavalo, o Azrael. O que é o Azrael hoje? O Azrael foi um cavalo que eu comprei aos 3 anos de idade. O cavalo, tá, um, gente? Foi um Tinha cavalo 3 que me anos. deu. Eu acho que com ele eu tive mais de 25 grandes prêmios ganhos. Nossa, eu não sabia. Ele ganhou por 3 anos consecutivos o Campeonato Brasileiro de Sênior e 3 vezes consecutivas o Indoor, CSW Indoor, que esse acontece na Hípica Paulista. Então, e um ano anterior ele foi segundo. Então, assim, ele foi um cavalo muito marcante na minha carreira. É um cavalo que esse ano eu aposentei ele. Ele foi aposentado aos 18 anos de idade, com plena saúde,
com pleno vigor. E foi uma decisão que a gente tomou por tantos resultados que ele teve, tantas coisas que ele fez bem feitas no esporte. Eu preferi dar essa aposentadoria para ele, essa merecida aposentadoria para ele. Agradeço a minha equipe veterinária que sempre cuidou dele, a Priscila Azevedo. Então, é um cavalo que teve grande história aí no esporte. Sim. Falando um pouquinho ainda, né, das quedas, você já presenciou algum acidente grave, fatal? Eu, graças a Deus, nunca presenciei nenhum acidente fatal. Já Sim. soube de alguns que aconteceram, mas graças a Deus eu não estava presente. E, de novo, é um pouco isso aí que a gente fala. Das vezes é sempre um pouco numa situação que não é devida, Sim. né? Então, Sim. mas graças a Deus eu não presenciei. E é risco de qualquer esporte. A gente estava falando ainda há pouco sobre isso. Lembrei que recentemente a gente teve no futebol, né, futebol profissional mesmo, um jogador, esqueci o nome dele, que a perna dele virou um tubo de pasta de dente praticamente, né? A entrada foi tão dura que, puta, perdeu o osso ali dentro. Então, assim, todo esporte tem seu risco. O surf tem seu risco. Se você for surfar em Recife, também tem o seu risco de você sair de lá faltando uma perna, faltando um braço por tubarão. Então, assim, depende realmente da tua modalidade, da tua concentração ali na hora Exato. da prática do esporte. Eu acho que vale muito a segurança. Eu acho que, na verdade, você que quer começar, procurar saber, conhecer do esporte. Porque também, como eu falei, as pessoas não têm faculdade para começar a dar aula nem nada. Então, às vezes, você vai e cai num lugar ali e, de novo, Aventureiro. é o que eu falo. O cavalo é um animal que chama atenção. Aí você chega ali, você olha, quero, meu filho quer montar, pode. Mas você não está sabendo da segurança, de como é, como não é, quem é a pessoa que está ali naquele momento para instruir, como vai ser instruído. Então, é um esporte que eu acho que requer um pouquinho de atenção no seu início aí, para não estar tendo sustos, né? Sim, sem dúvida. A gente faz uma pequena pausa agora para o comercial da Cacildes. Saúdes! Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Beba com sabedoria. Zé, vamos voltar agora para o nosso segundo bloco aqui do nosso Pode Cobrar. Falar um pouquinho do atleta e do empresário, né? A gente acabou de conversar sobre o esporte em si, isso, né, é um esporte que movimenta muito dinheiro. E ali, naturalmente, o que eu tenho acompanhado, os atletas acabam se tornando também empresários, né? Eles acabam movimentando o dinheiro ou pro o criador ou então para si próprios. Você diversificou muito, né, a tua carreira. Você é um descobridor de talentos, tanto de novos cavaleiros quanto de animais. Você é instrutor, você é investidor de cavalos, você é negociante de animais, consultor, palestrante, influenciador e promotor de marcas e eventos, visando patrocínio. Falando de negócio, como é que se ganha dinheiro com cavalo? O cavalo não tem uma ciência onde você diz como é que você ganha dinheiro com ele. O cavalo é um bicho que ele não tem uma tabela FIPE, ele não tem nada. Então vai muito um pouco do momento em que tem uma pessoa interessada em comprar aquele cavalo que você está. Então, a partir do momento que a pessoa está interessada em comprar aquele cavalo, e muitas vezes acontece nas categorias de base principalmente, o filho foi na prova e ficou em 8º lugar. Esse pai acha que ele vai comprar um cavalo que vai ser a solução da vida dele. Pode até ser a solução, mas a solução maior é normalmente o filho aprender a montar, fazer, e aí você também ter esse cavalo adequado para ele. Então, você descobrir um cavalo novo não é fácil, porque se eu soubesse te dizer, esse cavalo vai ser o melhor cavalo, eu seria um dos caras mais ricos do mundo, porque
qualquer pessoa ia vir para mim e falar assim, Zé, me dá... Aponta O ali que pra vai mim. ser esse cavalo? A gente tem o sonho de levar um cavalo, de fazer com ele algumas coisas. Por exemplo, o Azrael, no início, quando eu comecei com ele, poucas pessoas acreditavam nele, que ele podia ser o que ele era. Sim. Eu enxergava nele alguma coisa, mas também vou te ser sincero que eu não sabia qual era o limite dele. E ele, toda vez que eu fui pedindo uma coisa para ele sempre foi me entregando da melhor forma possível. Então, o cavalo também, durante o ano dele, durante a carreira dele, vai muito dele cair na mão certa, né? Dele estar na pessoa certa, com a pessoa que vai dedicar ele e tudo. O Azrael mesmo, quando eu comprei, ele era sociedade com um amigo meu. Uhum. E muita gente chegou para ele e falou, pô, que judiação, porque você vendeu esse cavalo? Ele falou, não, que judiação não, que bom que eu fiz para esse cavalo, porque esse cavalo é um marco, ele fez uma história. Então esse cavalo foi merecido ter ido para a mão do Zé, no meu caso, para mim, e ter feito a carreira da maneira como ele foi. Porque ele mesmo falou, se ele ficasse comigo, ele ia ser um cavalo de amador, saltando 1,20 m, e ninguém muitas vezes ia conhecer ele. Ou ia conhecer ele de outra forma, dizendo que ele não era um bom cavalo. Então, às vezes acontece de um cavalo cair. Um amador tem um super cavalo e quer saltar 1,20 m, não quer saltar mais alto, e o cavalo fica naquela categoria e não é explorado ao final. Mas é como eu falei, um cavalo é a vaidade da pessoa que está querendo de chegar ali e querer comprar. Então, como eu falo, não tem uma tabela. O cavalo custa isso. Tal cavalo de tal idade custa isso. Não tem. É um pouquinho do que ele te entrega, né? O cavalo que é vencedor, sem dúvida nenhuma, a gente vê que tem alguns cavalos que são mais ganhadores do que os outros. Tem cavalo que tem um perfil de não querer fazer a falta, mais delicado, rápido. Então vai um pouco de cada cavalo. Agora, ao mesmo tempo, às vezes você tem um cavalo grande, potente, que é super útil para um amador. Às vezes você tem um cavalo desse potente também, que ele é super útil para você saltar as provas mais altas, porque não são também com tantas velocidades. Então não tem uma lógica, na verdade, né? Você vai acabar conhecendo um pouquinho dos cavalos e sabendo aonde cada um tem. E é o que eu falo muito, assim, todo cavalo tem sua tampa. Como toda panela tem sua tampa. Então todo cavalo, se você souber olhar ele de uma forma legal, ele sempre tem uma pessoa que vai adquirir e vai ser feliz com ele, né? Sim. Então às vezes o objetivo de um cavalo, eu quando olho um cavalo para mim, eu quero um cavalo para saltar 1,50 m, 1,60 m, um cavalo para poder ir de novo numa Olimpíada, para poder estar numa equipe aí outra vez e tudo, mas não necessariamente que não vá ter um cavalo que salte 1,20 m e que tenha seu super valor, né? Então não tem uma lógica. Às vezes você pode chegar num proprietário e falar, eu quero comprar teu cavalo, o cara fala, mas eu não vendo, não tem preço, né? Não tem nada que você compre ele. Você pode chegar lá com pode ser o mais rico do mundo querendo comprar um cavalo, se a pessoa não quer vender, não tem como vender. É como você chegar e falar, quero comprar uma casa, essa casa. Se a pessoa não quer te vender, não tem preço, você não vai comprar ela. Sim. Tendo dinheiro ou não, né? Não é uma ciência exata, não tem uma tabela FIP, mas na dúvida, papel, sangue, conta? Conta. Hoje em dia a criação brasileira melhorou muito, né? Hoje em dia a gente usa muito sangue europeu aí, tem muitos cavalos ali que a cobertura, por exemplo, você consegue importar o sêmen de um cavalo da Europa para usar aqui na criação. Então tudo isso aí aumentou um pouquinho a facilidade. Quando você me perguntou lá da época do meu pai, o que mudou? Os cavalos hoje, eles nascem sabendo saltar, porque é uma linhagem de cavalo de salto. Antigamente você pegava alguns cavalos e tentava ensinar ele a saltar. Hoje esses cavalos nascem sabendo saltar. Então é uma facilidade muito grande. Você já pega esses cavalos aí, tem uns que tem mais facilidade, outros menos e tudo, mas eles já são um cavalo criado para o esporte de salto. Então você pega o quarto de milha, é criado mais para fazer o tambor, entre outras que fazem, né? Corrida. O quarto de milha você não encontra muito ele na parte do salto. Exceto uma vez ou outra, você vê um ali. Mas não tem um... Hoje em dia a criação é muito determinada já para o que é, né? E falando de preço, qual foi o valor mais alto que você já viu um cavalo sendo comercializado? Eu, particularmente, a gente escuta muito falar assim, não sei te dizer o valor mais alto aí, é uma pergunta um pouco direta assim, e Sim. que
fica difícil você dizer, mas é como eu te falei, tem cavalo que não tem preço, a pessoa Mas ele pode chegar... os maiores valores de negociação são Europa, Estados São na Unidos. Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos. Estados Unidos, principalmente, é um país muito consumidor, né? Sim. Os Estados Unidos, por exemplo, se você vai ver o índice de criação, é o menor número de criação. Então, eles compram. Eles são compradores, né? São bastante compradores no esporte. No esporte. Competições internacionais, né? Você já fez várias. Como é que é essa logística de levar o teu animal? A viagem do cavalo é uma coisa que hoje a gente tem um pouco de dificuldade pela parte sanitária. Você, para levar um cavalo para a Europa competir, você hoje tem que levar ele para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ir para lá. Ou você pode ir do Brasil para a Argentina e da Argentina ir para a Europa. Então você tem essas duas formas aí. Isso dificulta um pouco a gente que está aqui no Brasil para competir fora, porque quando você sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, você tem que fazer uma quarentena lá de um mês e meio lá. Então, uma coisa que se tornaria muito simples você ir lá fazer uma competição e voltar, que é como a gente fazer uma viagem de avião. Sim. O cavalo entra no avião, faz a viagem lá, Com chega passaporte com próprio. passaporte, com toda a documentação. Como a gente, você vai lá e compra uma passagem para o seu cavalo viajar. Você compra uma passagem, ele faz toda a parte de documentação, você tem que dar o passaporte, o número do chip dele, todas essas coisas. Você faz uma viagem temporária, ele vai lá, faz a competição e volta. Então, às vezes, até para os Estados Unidos é mais fácil hoje a gente ir competir lá do que na Europa. Você vai nos Estados Unidos, compete lá e volta sem problema algum. E naturalmente isso demanda, né? Porque encarece o custo. E demanda cada vez mais um apoio, um patrocínio. Hoje você conhece vários cavaleiros de elite, você entende que existe uma facilidade maior de obtenção de patrocínio ou ainda é uma dificuldade? O patrocínio sempre é uma grande dificuldade. Sim. Até eu mesmo busco um. Sim. Sempre a gente está buscando alguma coisa. Eu tenho apoios, né? Vamos dizer, eu tenho o apoio da Equiline, eu tenho o apoio da Casca, eu tenho o apoio do Lacerda, da Prestige, que é de material, mas um patrocínio mesmo, como patrocínio para representar a marca patrocinada, eu ainda não tenho isso aí hoje. E precisa. E é uma dor do esporte. É uma dor do esporte. É um esporte que tá faltando isso aí, né? Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que todas as modalidades de esporte no Brasil tem essa carência, né? Tirando de o futebol apoio. e o vôlei aí, que tem um pouquinho mais de visibilidade, De visibilidade, com certeza. Mas eu convido vocês a ir conhecer o hipismo, que é um esporte muito, muito bacana. É um ambiente família, é um ambiente onde você tem diversas provas ali, é gratificante. Cresceu o hipismo no Brasil na época de pandemia, pós-pandemia? O hipismo na pandemia eu acredito que deu uma boa crescida, porque era um esporte feito ao ar livre. Sim. Então isso foi uma facilidade e eu vejo que teve um bom crescimento, sim, depois da pandemia. Novos cavaleiros com potencial? Tem novos cavaleiros, os que trabalham mesmo ali com esses grandes potenciais, eles estão ali mais marcados, mas tem novos talentos aparecendo, tem boa juventude iniciando e muito espaço aí. Pessoa que está montando sai suada, sai cansada e sempre ouve: mas o cavaleiro não faz nada, quem faz tudo é o cavalo. Isso é verdade, Zé? Não, o cavalo a gente passa o comando para ele, é um esporte, né? É como dizer que você andou de bicicleta, você não fez nada, a bicicleta que andou, né? Então, mas é um esporte que cansa, um aeróbico forte, usa muito né? as pernas, usa muito as costas, né? Então é um esporte que cansa, né? Como você falou, o aeróbico aí. Eu, particularmente, eu falo assim, as pessoas falam: você não cansa de montar? Eu não canso, porque aquilo ali para mim é uma coisa natural, uma coisa que eu faço como se eu estivesse sentado aqui falando com você, para mim é estar ali fazendo. Então, a partir do momento que você não está com aquela tensão do negócio de fazer, a coisa flui com mais naturalidade, né? Sim, sem dúvida. E Zé, como todo atleta de elite, com uma bela carreira que você tem,
com todas as conquistas e desafios, né, que você traz aí na tua trajetória, tudo que você tem para contar, trazer dessas experiências, valem quase que um MBA, né, para pessoas que trabalham, profissionais que trabalham no meio corporativo. E por isso você faz e se dispõe a fazer, né, palestras em company, em eventos, né, trazendo um pouquinho dessa tua experiência, essa tua bagagem de atleta de elite. Quando a gente fala, né, dessa experiência, essa experiência do atleta, como é que você entende que isso se encaixa dentro do universo corporativo, de um administrador, dentro de uma empresa? Isso versa sobre liderança, versa sobre espírito de equipe? Eu hoje, eu tenho uma equipe JR Serviço Sequestro, né? Sim, JR Reinoso, que eu chamo ela. Eu presto serviço de instrutor, sim. eu presto serviço de competidor, a gente comercializa os cavalos. Então, acaba sendo uma empresa, você tem que administrar ela. Tem uma as empresa. pessoas que trabalham com a gente, ajudando a cuidar do cavalo no dia a dia. Quando você vai numa competição, tem o motorista que vai no caminhão, que leva o cavalo na competição. Tem o ferrador, que é uma pessoa que a gente fala pouco, mas é um super trabalho. O ferrador que coloca o ferro num cavalo, né, que é o sapato, ele que adapta ali para o cavalo estar de uma forma super importante, isso aí. A parte veterinária também do cuidado. Então você acaba tendo por trás eu falo que isso aí é muito parecido com a Fórmula 1. A Fórmula 1 você vê lá o piloto e o carro, e todo mundo fala, o cara ganhou. Mas por trás daquilo ali tem muita coisa. Então quando eu falo assim na parte do cavalo, a gente tem a parte do cavalo, a gente tem o cavaleiro, tem o cavalo. Sem dúvida, para mim, o mais importante é o cavalo. É o bem-estar dele, ele tá numa forma boa, ele tá podendo competir com naturalidade, estando bem, né? Então aí vem o cavalo e vem eu. Só que por trás disso vem tudo, né? Vem o tratador que cuida, muitas vezes o tratador que a gente tem mais de um cavalo ali, um cavalo que foi na competição, o outro que não foi, aquele que ficou para cuidar do outro, que vai na próxima competição. Então a parte do veterinário, a parte do cavaleiro que você tem também, que trabalha com a gente, que faz esse trabalho de casa. Então tem bastante coisa aí por trás. Eu, graças a Deus, posso dizer que eu tenho uma equipe nota 10, assim. As pessoas que trabalham comigo, já passaram alguns, já tem novos e tudo, mas graças a Deus tem sido sempre uma equipe boa. E como você trata, né, como uma empresa, a tua equipe, a gestão dos seus negócios, você consegue trazer, então, essa bagagem de liderança, de construção de time, né, de team building que a gente está falando. E como é que funciona esse planejamento, né, para provas? Você tem toda uma análise de custos, de captação de recurso, de preparação de animais. Então, isso traz realmente traça um paralelo com essa realidade dentro do corporativo, né? A gente começa o ano, a gente faz um planejamento ali, mais ou menos, né? Você fala, tal cavalo eu vou levar em tal competição. Sim. Só que acaba que, se você faz esse planejamento no início do ano, você começa o ano ali, o primeiro, segundo mês, terceiro mês, isso aí muito funciona. Eu, particularmente, depois eu vejo que vai muito do sentimento de qual cavalo está em melhor condição naquele momento para competir. Sim. Meu cavalo não está numa condição boa de competir. Ele não está com fôlego bom, ele não está numa fase boa, ele pegou uma gripe, não está num bom momento. Então você tem que conhecer um pouquinho. E é o que eu falo, o hipismo para mim ele é muito sentimento e feeling, de você ter o sentimento de olhar o teu cavalo, saber como ele está. Mais uma vez eu falo, o tratador, a importância dele que cuida. O tratador é aquele que mais conhece o nosso cavalo, na verdade. Porque ele chega de manhã para dar a ração para o cavalo, ele sabe a maneira como o cavalo vai receber essa ração. Ele sabe a maneira como o cavalo passou a noite, quando ele vai limpar a cama do cavalo, a maneira como ele come o capim dele de noite. Tem cavalo que gosta de molhar ele na água, tem cavalo que não. Então o cavalo que gosta de molhar, talvez, por que essa noite ele não molhou? Por que ele fez isso? Então o tratador nisso aí, muitas vezes ele consegue te dar um feedback do que está acontecendo de uma forma muito importante. Tanto assim, os cavaleiros que montam,
as pessoas que estão junto com a gente, que estão apoiando a gente, a família da gente que está ali junto. Então, tudo isso aí a gente vai vendo o conhecimento do cavalo e vai sabendo essa rotina que esse cavalo vai tomando, né? Sim, Então, a sim. maneira como você passa, que você vai fazer... O cavalo tem cavalo que é um pouco mais carinhoso, tem cavalo que é um pouco menos, mas você vai sabendo... Que morde, que nem o Israel. Então, o Azrael morde se você incomodar ele ali. Se você chega nele ali, deixa ele te cheirar, ele não vai te morder. Agora, Sim. se você for querer invadir o espaço dele, ele não gosta. Então, vai um pouquinho de cada cavalo. É um conhecimento, né? Você vê o Azrael mesmo é um cavalo. Não pode chegar e querer invadir ele ali na privacidade dele. Ele é um cavalo que gosta de ter a privacidade dele. Uma vez que você chegou, ele te cheirou, ele te conheceu, aí depois ele encosta e fica ali com você, não tem problema. Mas cada um tem o seu perfil. Tem São outros que já vem que você personalidades. passa, já fica pedindo carinho e coisa. Então são seres humanos que não falam, que a gente tem que conhecer e conseguir saber o que eles estão querendo falar pra Decifrar, gente. Né? com certeza. Zé, a gente está chegando no final. Tem 2 últimos blocos que são padrão para todos os convidados. O primeiro chama Tips from the Tops. E aqui eu peço para que o Zé de hoje, bem-sucedido, empresário, atleta, passar dica para o Zé lá de trás, ou que está no início da carreira, daquilo que você faria de novo e o que você não faria para que esse Zé jovem se torne o próximo José Roberto Reynoso. Eu diria para você que está começando que primeiro é você querer conhecer o seu cavalo, respeitar o seu cavalo. Esse é o maior, acho que é a maior frase que eu poderia dizer, é ter respeito ao seu cavalo. Conhecer ele, saber o que ele pode te dar. A partir do momento que você sabe o que ele pode te dar, aí você pode pedir para ele. E conhecer você que está começando, você que tem interesse no esporte, procura saber um pouquinho como começar, aonde começar, procura saber um pouquinho a história. Não vai só pela beleza de chegar e olhar e se encantar e já começar sem ter um conhecimento do que é o esporte. Procura ter como você, num momento que vai botar um filho na escola, você procura saber a escola, qual é a linha de raciocínio deles, como é a forma do estudo, qual é a forma que vai passar. Então, são escolas, se você quer escola um pouco mais, um período integral, você quer menos. Então, acho que no cavalo também, as pessoas às vezes quando chegam e olham o cavalo, esquecem de querer saber um pouquinho sobre quem vai te ensinar, Sim, né? sim. Então, acho que isso é uma coisa importante para o esporte, até pela questão da segurança, de um modo geral, para você ter da melhor forma possível. E o que você não faria? Você se arrepende de alguma coisa ou algum jeito que você conduziu durante e você hoje recomendaria, pô, não vai para esse caminho, não faz isso não? Cara, eu fui muito guiado pelo meu pai ali, embora meu pai tenha morrido cedo, eu tinha 22 anos de idade, mas eu acho que a maneira como foi ali, com os resultados que eu tenho, lógico que a gente sempre, às vezes, sonha em ter tido algo a mais. Sim. Mas eu acho que muitas vezes é o caminho que você levou, que chegou, e eu hoje, assim, eu sou uma pessoa realizada com o meu trabalho, se você me perguntar, gostaria de fazer uma temporada na Europa? Com certeza. Mas aí são recursos que às vezes dificultam um pouquinho por esse lado. Às vezes as pessoas me perguntam, você não acha que deveria ter ido para a Europa competir, morar lá e estar lá? Não sei, talvez se eu voltasse no tempo, poderia tentar ir. Sim. Mas não posso me queixar da maneira como aconteceu. Falando de caminhos, o último bloco chama Filosofando. Os fins justificam os meios? Vale tudo para se dar bem na vida? Não. Eu acho que vale é você ter a sua consciência tranquila. Eu acho que a partir do momento que você tem a sua consciência tranquila sobre o que você está fazendo é o mais importante. Atrasar o cavalo dos outros ali nos bastidores para... Não. Isso aí, de maneira alguma. Eu acho que lá na hora da competição, a lealdade, a competição é de igual para igual, tá todo mundo lá. Todo mundo quando se inscreve, sem dúvida nenhuma, tem o sonho de ganhar. Sim. Eu falo muitas vezes isso aí, eu fui privilegiado com tantas vitórias que eu tive, não é tão normal ganhar tanto,
mas eu acho que você respeitar o próximo é sempre uma coisa muito importante, saber reconhecer a vitória dos outros, aprender com a vitória dos outros o que você errou dentro do seu erro, o que você pode melhorar. Então, eu acho que... E sempre o respeito pelo animal. José Roberto Reinoso Fernandes Filho, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Cara, assim, indescritível o prazer que eu tenho para trazer esse bate-papo que a gente já teve tantas vezes na cocheira, né? As tuas histórias realmente são fantásticas, são incríveis. Você é um grande expoente dentro do esporte, serve de inspiração para novos cavaleiros e é um grande incentivador, né, desse esporte dentro do Brasil. Então, muito obrigado de novo pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. E é isso, gente. Você já sabe, não deixa de se inscrever no canal, deixar o teu like no vídeo, no episódio do Zé, seguir a gente no Instagram. E este é o Pode Cobrar. A gente se vê por aqui.